Caso chocante. É o mínimo para esse caso criminal de hoje. Em 2013, um homem de 26 anos, de Nova York, matou a mãe e esquartejou e ainda tirou foto com a cabeça dela. O julgamento foi uma batalha entre ele é doente mental ou ele é um monstro frio e sem remorsos. É muito comum nós vermos esse tipo de defesa nos tribunais, principalmente onde não há a cultura da perícia psiquiátrica. Nesses casos, os réus eles têm que passar por uma avaliação psiquiátrica, sim. Foi dessa forma com Susana Richthofen, com Elisa Matsunaga, com o Maníaco do Parque, e é assim também nos Estados Unidos, até mais. Mas mesmo sendo avaliado por um psiquiatra forense, o caso ele não foi fácil. Mas fácil mesmo é você dar um like nesse vídeo em contribuição a este trabalho que eu amo fazer aqui para você. Por isso, seja muito bem-vinda. Eu sou Gigi Barreto e esse é o nosso canal de investigações, mistério e perícia criminal. Fica comigo até o final para entender todo o caso. Vamos à investigação de hoje. Bashit McClain, acho que é assim que se pronuncia, tá? Tinha 26 anos na época e ele já era pai, só que ele não morava com a criança. Ele ainda morava com a mãe, Tanya Bird, lá no Bronx, em Nova York. A mãe dele, a Tanya, era uma auxiliar de enfermagem de 52 anos. Bashit era daqueles filhos problemáticos, que ainda morava com a mãe. Os dois, eles viviam se desentendendo. E tudo porque Bashit não tomava rumo na vida e ainda estava lá, né, sendo sustentado por ela. No dia 24 de fevereiro de 2013, na madrugada de um domingo, Bashit chegou em casa acompanhado de um amigo, Williams Harris, algo assim. A mãe deve ter ficado, desculpa, tá? E os dois tiveram mais uma discussão. Nessa discussão, Tanya acusou o filho de ser um péssimo pai e depois o expulsou de casa. A reação de Bashit foi pegar a faca e golpeá-la várias vezes no pescoço. Ela veio a óbito ali, tá? Ele esperou amanhecer o dia, foi a uma loja de ferragens e comprou uma serra elétrica. Já imagina, né? Chegou em casa e fez o quê? Beijou o corpo e decapitou a mãe. Tirou a cabeça da mãe dele. Não satisfeito, o que ele ainda fez? Uma selfie. E fez um vídeo com ele segurando a cabeça da mãe. Ele subiu esse vídeo no TikTok. E adivinha, o vídeo viralizou. As pessoas ficaram chocadas. Ok, ficar chocada com um vídeo desse é o mínimo, né? Mas como é que um vídeo desse teor viraliza? Meu povo, como é que a galera gosta de ver barbaridades? Onde é que o mundo vai parar? Depois desse momento absurdo aí, que ele fez essa selfie, ele e o William, um amigo dele, colocaram o corpo da mãe dele, os pedaços, né, em 4 malas e espalharam nas ruas da vizinhança. Em seguida, ele ligou para a polícia, relatando o sumiço lá da mãe dele, né, muito sonso. Aí no domingo mesmo, pela manhã, um morador que estava passeando com o cachorro viu uma das malas e foi ver do que se tratava. Assim, coragem, porque eu teria medo, viu? Ainda mais lá nos Estados Unidos, em Nova York. Mas tudo bem, ele abriu lá a mala e viu os pedaços do corpo, né? Ele chamou a polícia e a partir daquele momento a investigação começou. Não demorou muito para a polícia fazer o link desse corpo ao vídeo que viralizou, porque eles chegaram na mala que tinha o quê? A cabeça, né, dela. E também não demorou muito para a polícia ter a identificação da vítima, por causa das impressões digitais. Então, se faltava suspeito, deixou de faltar por causa do vídeo. No dia 28 de fevereiro, Bashit ele foi preso. Óbvio que ele negou tudo, né? Ele disse que não tinha sido ele, que tinha sido o amigo Williams. E a única coisa que ele fez foi esquartejar o corpo, porque, afinal, né, a mãe já estava morta mesmo. Ele também alegou ouvir vozes em sua cabeça desde a infância. Gente, claro que depois disso, a defesa começou o quê? A usar esse fato e alegar insanidade mental. Típico de defesa. Mas vamos aqui por parte. Foi ele ou foi o amigo que matou Tanya? Eu vou pela forma da morte dela. Foram várias lesões no pescoço. Isso prova algo? Não, mas indica algo passional, munido de muita raiva. Qual a chance de ter sido o amigo que estava com muita raiva de Tanya e ter feito aquilo? Indica mais que foi o próprio filho, né? Não prova.
mas é um indício. E falando em provas, quais provas podem ser obtidas aí? Se encontrarem a faca usada, podem obter DNA e, dependendo do material da arma, podem encontrar impressões digitais também. Se encontrarem DNA e impressões dos dois, significa que foi o amigo ou que foram os dois? Não necessariamente, porque podem ter tocado os dois, né, a faca. Mas se encontrarem a impressão de um e não encontrarem a impressão de outra, aí fica claríssimo. É uma prova. Estão vendo? A perícia é uma questão de raciocínio lógico. E sim, William estava com Bathsheba, tá? Ele não foi indiciado pela morte de Tânia, mas ele ajudou a esquartejar o corpo. Essa é uma outra questão difícil de ser provada. Não encontraram impressões digitais dele na serra elétrica. Prova que ele não auxiliou no esquartejamento? Provar, não. Porque a impressão pode não estar ali por N motivos, dele ter usado uma luva, né? É uma razão. Mas torna mais difícil acusá-lo de ter ajudado a esquartejar o corpo de Tânia. Estão compreendendo como é que funciona essas questões de provas e indícios? O Williams pode não ter sido acusado de matar e de esquartejar, mas ele não se safou, não. Ele foi acusado e condenado por ser cúmplice na ocultação do cadáver. Aí sim, nisso eles tinham prova, porque as câmeras capturaram ele saindo com Bathsheba e as malas. Mas e o julgamento do Bathsheba, o filho? Ele foi julgado em novembro de 2016. E afinal, ele tinha insanidade mental ou não? Não tinha. Ele tinha os seus transtornos mentais, sim. Transtornos, inclusive, negligenciados, que nunca foi tratado, mas nada que afetasse o discernimento dele. Não colou essa defesa no tribunal. Inclusive, assim, o próprio vídeo que ele fez pesou contra ele. Ele demonstrou que sabia o que estava fazendo e não mostrou remorso algum. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Para mim foi pouco, tá? Mas esses são os fatos, essa foi a condenação. Vimos aí as provas e indícios e espero que esse caso tenha sido um caso interessante para entendermos as dinâmicas, né? Tanto investigativas quanto de provas, indícios e julgamento. Aqui na playlist Olhar Pericial existem outros vídeos que vão te ajudar muito a compreender mais ainda essa dinâmica. Vai lá, maratona, se quiser, enquanto outro vídeo chega aqui no canal. Até lá, beijos!